Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda Pimentel, sou palestrante, terapeuta holística e taróloga e estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês que eu espero que ajudem a maioria das pessoas que chegarem até aqui no meu canal, porque é um assunto bem interessante e que talvez boa parte de vocês também já tenha buscado informações acerca deste assunto, já tenham tido pelo menos curiosidade sobre esse assunto. Então eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, que eu sugiro que vocês ouçam até o final para poder compreender esse conteúdo, porque pode estar se manifestando na vida presente de vocês. Então é para vocês ficarem mais atentos, tá bom? Que é o seguinte: a influência das vidas passadas na vida atual. Ou seja, os padrões de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos que nós tivemos em vidas anteriores e que a gente ainda traz para a vida atual. Então vamos lá, para vocês conseguirem entender. Eu fiz alguns anos atrás terapia de regressão. Esse assunto ele começou a ficar muito latente mesmo na minha mente. Eu queria porque queria saber, eu queria compreender porque é que na época eu tinha uma certa não, vamos ser sinceros, né? Eu tinha uma obsessão com relação a uma pessoa, a uma determinada pessoa que, claro, eu não vou expor aqui, nem nome nem nada, mas eu não parava de pensar naquela pessoa. Que tinha feito parte do meu passado nesta vida mesmo, tá? Nós havíamos tido um convívio, de certa forma. E eu não parava de pensar nela e desejava ela, e apesar das circunstâncias, eu queria estar com ela. A gente se separou, enfim, não era relacionamento afetivo, era de amizade, tá? E aí, quando a gente se separou, eu me via assim muito perdida sem ela. E depois dessa separação, eu buscava saber informações sobre ela, queria saber como ela estava, sabe? Sempre stalkeando, né? Que é o termo bem atual, querendo saber como é que ela estava, o que é que ela estava fazendo, enfim, stalkeando de todas as formas, já que nós não tínhamos mais contato. E aí eu queria saber o porquê isso, por que eu não tiro essa criatura de Deus da cabeça, por que eu não paro de pensar nela, da onde veio isso? E aí, como vocês sabem, pelo menos boa parte de vocês sabe, eu comecei a receber informações no meu mental. Na época eu não sabia que eu estava recebendo já, tá? Então eu não tinha a menor ideia. E aí veio aquela curiosidade, aquela vontade de descobrir sobre as minhas vidas passadas, porque quanto mais eu perguntava para o universo o porquê disso, o porquê dessa obsessão, mais vinha essa informação. Vidas passadas, regressão, vidas passadas. Poxa vida, vou ter que ver o que é isso. E marquei. Na primeira vida que eu tive contato com esta pessoa, eu era uma pessoa muito rica, né, muito bem sucedida, mas eu vamos dizer assim, eu não tinha um trabalho na época, lá em 1500 mais ou menos era a época, eu não trabalhava. Esse dinheiro todo que eu tinha era dos meus pais, os meus pais eram ricos. Então, consequentemente, eu também era, né? Porque era a única herdeira. Então, eu usufruía dos bens. Era uma pessoa muito arrogante, era uma pessoa muito prepotente em virtude desse status social e financeiro. E os meus pais viviam viajando, então eles eram muito ausentes. Para quem acompanhou os meus últimos vídeos e me ouviu falar
sobre a atual rejeição, pelo menos eu interpretei como rejeição do meu pai e da minha mãe, mas não foi isso que aconteceu. O fato de eu não ter recebido amor, carinho e afeto deles fez com que eu me sentisse rejeitada por eles. Então vocês já podem ter uma noção. Teve nesta vida o sentimento de rejeição de pai e mãe e da outra também, porque eles eram ausentes, eles não ficavam comigo, eles viviam viajando, trabalhando, passavam meses fora. E eu não tinha a presença deles em casa, então eu também não recebia carinho, amor, afeto, atenção. Então, só para vocês entenderem, é um padrão de sentimento e de comportamento que já vem de outras vidas e nesta só somatizou, piorou as coisas. E nesta casa onde eu morava, onde eu vivia praticamente sozinha, existia a governanta da minha casa, da nossa casa, que era em torno de uns 8 anos mais velha do que eu, e ela era praticamente a minha mãe, porque era ela que me cuidava, ela que cuidava da casa, ela que fazia os afazeres, a rotina, roupa, comida, essas coisas todas de uma governanta. Então, em virtude de ela ser a única pessoa que eu tinha um vínculo afetivo, eu tinha muita proximidade com ela. Nós éramos, vamos dizer assim, confidentes. Não demais, porque naquela época, né, patroa e governanta não tinham uma intimidade tão grande assim, mas nós tínhamos uma certa intimidade. E ela era uma pessoa muito dura, muito rígida, porque a infância dela naquela época também foi muito sofrida. Ela começou a trabalhar na minha casa por volta dos 13 anos de idade, mais ou menos. Então, era muito jovem e já teve que começar a trabalhar para sustentar a própria família e para se sustentar também. Então, a infância dela não foi fácil. Foi uma pessoa que também não teve amor, carinho, afeto dos pais. Se ausentou para poder começar a trabalhar. Então, nós ficamos próximas por empatia, porque, de certa forma, mesmo que a gente nunca tivesse falado sobre isso ou que nós nunca soubéssemos sobre isso, ela tinha ausência dos pais e eu também, então a gente tinha essa afinidade. Mas ela era muito rígida. Esta experiência de ausência de pai e mãe na vida dela fez com que ela se tornasse essa pessoa mais ríspida, mais endurecida, não demonstrasse os sentimentos, não fosse muito amorosa também. E eu, ao contrário, eu era uma pessoa muito carente. Então, cada um reage à mesma situação de formas diferentes, como eu também disse num vídeo anterior. E por nós sermos, então, amigas, sempre que eu precisava dela, ela estava ali, sempre que ela precisava de mim, eu estava ali também, ela me dava o suporte da racionalidade dela. Ela era dura, ela era rígida, portanto, ela era muito racional. Não lidava muito bem com as emoções. E eu, ao contrário, eu já não era muito racional. Eu era muito emotiva. Então, de certa maneira, uma complementava a outra. Emoção e razão. Com a minha emotividade, com esse lado emocional mais desenvolvido, embora distorcido, exacerbado demais, eu dava para ela este afeto que ela não tinha. E aos pouquinhos ela foi, vamos dizer assim, se tornando mais flexível, menos rígida, menos ríspida, menos dura com ela mesma e com as outras pessoas e com a vida. E eu fui me tornando uma pessoa um pouco mais desenvolvida acerca da racionalidade e de como lidar com a parte prática da vida. Enfim, esta foi a primeira vida em que eu tive contato com ela. Era de suporte afetivo. Tanto eu dava esse suporte para ela, quanto ela dava para mim. Não vou dar mais detalhes dessa vida porque não tem necessidade. É só para vocês compreenderem o porquê da minha obsessão da vida atual. Então, ela era uma grande amiga, apesar de ser
uma governanta. Numa outra vida, posterior a esta, que eu mencionei agora, que ela foi minha governanta, nós também nos encontramos num convento. Eu fui freira e ela também foi. Só que ela era bem mais velha do que eu. Eu era uma novata. Só que eu fui para o convento porque os meus pais, outros pais, né, me colocaram lá. Porque naquela época ali de 1600 e pouco, era uma questão de status, inclusive, tu ter um filho num convento. Então todo mundo colocava os filhos lá para ser padre, para ser freira, madre, essas coisas todas aí, enfim. E eu fui, obrigada, mesmo sem ter o dom para coisa. Não era o que eu queria, mas eu tinha que obedecer. Naquela época a gente só obedecia, né? E ela não. Ela foi porque ela quis, porque ela achava que tinha a vocação para ser freira, para servir a Deus e tudo mais. E então nós encontramos lá. Num primeiro momento, pelo que foi dito para mim através dos meus mentores espirituais, ela tinha sentimentos por mim, mas não sabia muito bem o que era. Ela me olhava, ela sentia alguma coisa, mas não sabia lidar com isso dentro dela, porque não compreendia o que é que estava sentindo por mim. E eu nem imaginava, até porque ela nem falou também, até o final da nossa vida, nunca mencionou nada disso. Enfim, num dado momento desta vida como freira, eu tinha uma grande amiga lá dentro, que também não tinha vocação para coisa, mas foi colocada lá pelos pais, então nós nos aproximamos, nós éramos muito próximas, muito amigas mesmo. E esta freira mais velha, que gostava de mim, mas não sabia como nem porquê, ela nos observava muito. E não é que ela não gostasse dessa proximidade, mas eu acho que no fundo, ela também queria estar próxima de mim. Mas não sabia como fazer e era bem mais velha, enfim. Eu, naquela época, como Beatrice, que era o meu nome, ela era na Itália, essa vida, a outra que eu mencionei era na França e essa era na Itália. Eu, como Beatrice, tinha esta melhor amiga e eu gosto muito dessa frase assim, pasmem, acostumem-se, pasmem. Essa minha melhor amiga, a Julieta, nada de piadinha, por favor, tá? A Julieta tinha um caso com um dos padres, que também era muito jovem, que também tinha sido colocado lá pelos pais, que também não tinha vocação para coisa, mas tinha que estar lá. E eu acobertava o romance da Julieta, dessa minha melhor amiga, com o padre. Então, sempre que eles precisavam se encontrar às escondidas, eu ajudava, eu ficava avisando quando estava chegando alguém, enfim, essa coisa toda que os melhores amigos fazem, né? E num certo dia, eles estavam se encontrando safadinhos, atrás do... como é que se diz? Do altar, da capelinha que tinha dentro do convento, estavam os dois lá no vucu-vucu, né? Claro que eu tô falando vucu-vucu de brincadeira, mas eu não tenho a menor ideia do que é que eles estavam fazendo lá, até porque eu não estava olhando, eu só estava acobertando. Então eu estava lá dentro da capelinha também, porém mais distante. E aí quando eu vi que estava chegando aquela freira mais velha que eu mencionei antes, que tinha sentimentos por mim, com mais umas 2 freiras também, querendo entrar na capela, estavam vindo em direção à capela, eu fui correndo e avisei os dois, saiam daqui, tá chegando gente. Só que a minha melhor amiga foi por uma porta, saiu por uma porta lateral da capelinha. E o boca aberta do padre, ao invés de ir junto, ele veio atrás de mim. E eu estava saindo, né? Dando uma de João sem braço, nem sei o que está acontecendo, eu só vim aqui rezar e já estou saindo. Só que ele não se deu conta de ir junto com ela, ele veio junto comigo, veio atrás.
E ele estava lá arrumando a batina, naquela situação ali que vocês podem imaginar como é que estava, né, as partes baixas dele. E aí a freira mais velha nos viu e deduziu, ficou espantada com a situação e deduziu que eu estava tendo alguma coisa com o padre, que eu estava lá no vucu-vucu com ele e me denunciou para a ordem. Denunciou a ele e a mim. Ele foi expulso do convento e eu fiquei enclausurada numa espécie de cela, um quarto selado com celas ali, enfim, durante 1 ano inteiro. Eu não podia sair dali. Tinha um banheiro, a minha cama, só. Ali tinha a Bíblia, eu ficava rezando manhã, tarde e noite, pagando penitência. Vinha alguém, trazia comida para mim, eu comia ali mesmo. Não frequentava as missas, não fazia mais parte de nenhum grupo, tive que ficar ali enclausurada durante 12 meses. E eu fiquei sabendo depois que a minha amiga, a minha melhor amiga, né, não falou que foi ela, não falou a verdade. Ela pediu para ser transferida de convento e foi, mas sem contar a versão verdadeira. Ela pediu transferência porque ela achou que mais cedo ou mais tarde, quando eu fosse solta, quando eu saísse dali, eu iria falar a verdade, eu ia dizer que não fui eu, que foi ela que estava com o padre. Então ela preferiu ir embora, para não ser presa também, para não ter que passar pela mesma coisa que eu passei. Só que durante esse ano inteiro em que eu fiquei enclausurada, aquela freira mais velha que tinha sentimentos por mim e que não sabia o que era, e não esqueçam, ela era minha governanta na vida passada. Então ela ficou preocupada comigo, com o período de jejum, com o fato de eu não estar vendo ninguém, não ter acesso a ninguém, não estar frequentando os cultos, as missas e tudo mais, e começou a levar comida escondido para mim. Ela mesma fazia os quitutes escondido. E olha que ela era minha governanta, portanto ela também fazia comida, ela também tinha esse dom, né, de governar uma casa, e lá ela também tinha. Era um padrão que ela também trouxe para a vida de freira. Ela também tinha os dotes culinários que ela trouxe da vida anterior. Então ela fazia esses quitutes para mim, trazia, eu comia, e aí as conversas ficavam cada vez mais profundas, e de acordo com os mentores, os toques também ficaram cada vez mais profundos, não tanto, tá? Mas a gente se tocava muito, a gente se abraçava muito, não entendia o que é que estava acontecendo entre a gente, até porque naquela época, de acordo com os meus mentores, existiam sim essas relações homossexuais. Principalmente porque era uma quantidade bastante grande de mulheres. Mulheres essas que, assim como eu, não tinham vocação para celibato. E como só tinham contato com mulheres, acabavam se interessando umas pelas outras e se relacionavam ali. Enfim, não sei, cada um da sua forma. Mas de acordo com eles, algumas mulheres tinham relacionamentos até sexuais, sim. Mas eu e ela nunca tivemos, nem beijo rolou, nada disso. Eram carícias, eram toques. Como eles mesmos disseram para mim, quando a gente se tocava, o corpo inteiro se arrepiava, mas justamente porque a gente não entendia o que estava acontecendo. Nesta vida atual, eu como Fernanda, reencontrei esta pessoa. Se vocês assistirem o vídeo que eu gravei sobre almas gêmeas, vocês vão entender o que eu estou falando agora também. Que todos aqueles relacionamentos que dão super certo nas vidas anteriores, a espiritualidade junta essas duas pessoas de novo
para que uma dê suporte para a outra, suporte emocional. Então, como este relacionamento que eu tinha com ela foi bom durante 2 vidas, tanto ela quanto eu, nós nos apoiamos mutuamente, a espiritualidade então decidiu, vamos colocá-las de novo, porque uma vai precisar da outra novamente, e elas se deram super bem. Se tu não assistiu esse vídeo, tá aqui na playlist, tá? Almas gêmeas, resgates de almas gêmeas. Então eu reencontrei essa pessoa. E eu reencontrei essa pessoa como minha professora do ensino fundamental. Professora. E eu, logicamente, não sabia até então, né? Porque eu não tinha feito regressão de vida passada, porque cargas d'água que eu fui reencontrar essa mulher, né? E aí eu compreendi que eu cheguei na vida dela, eu fiz o ensino fundamental e depois de ter terminado o fundamental e o médio, eu reencontrei ela nas redes sociais. E aí a gente começou a conversar, enfim, nós mantínhamos um contato assíduo, era todo santo dia durante várias horas. E aí foi explicado para mim que eu cheguei naquele momento da vida dela, embora eu já tinha chegado antes como criança, não esqueçam, tá? Então, anos depois eu reencontrei, porque naquele momento da vida dela, ela estava precisando de suporte emocional. Ela estava precisando de amor, de carinho, de afeto. Embora ela fosse uma pessoa casada, tivesse filho, tivesse uma família, fosse super feliz e tudo mais, ela ainda assim sentia dentro dela uma tristeza muito grande. Só depois eu fui compreender porque ela perdeu um filho e ela não tinha superado aquilo. Então a espiritualidade me trouxe de novo para a vida dela. Por mais que a gente não lembrasse das vidas anteriores, e isso pouco importa, a intenção era que eu, com este meu desenvolvimento emocional, desse apoio para ela superar essa situação, desse atenção e desse carinho. E ela, gente, ela continua sendo uma pessoa racional, uma pessoa muito lógica, muito prática, e até onde eu soube na época em que eu tinha contato com ela, ela ainda tinha os dons gastronômicos muito desenvolvidos. Então, por 3 vidas seguidas, ela desenvolveu essa habilidade e manteve essa habilidade na vida dela. Enfim, depois a gente se separou e aí eu compreendi por que é que eu não parava de pensar naquela criatura, né, nessa professora. É porque eu, depois da nossa separação, a gente parou de ter contato, enfim, precisei do apoio emocional dela, precisava do ombro amigo dela. Então, por isso eu senti falta. Tanto a Suzette, que era o meu nome lá na França, quanto a Beatrice, que foi a freira que eu fui, quanto a Fernanda, estava querendo aquela amizade de novo, precisando daquela amizade naquele momento. Mas a gente se separou. Cada uma foi para o seu canto e isso não aconteceu. Mas tudo bem, hoje eu tenho consciência do que é que eu sentia por ela nesta vida como Fernanda, por que é que isso se desenvolveu, por que é que eu sentia tanta saudade dela, tanto amor e tanto carinho. Enfim, só para vocês compreenderem que talvez tenham também algumas pessoas que estejam me assistindo, que talvez tenham essas obsessões de pensar muito numa pessoa e não saber por quê. Às vezes é de vida passada. Nem sempre é pra gente ter um relacionamento afetivo. É simplesmente porque a tua consciência, a consciência superior, que é uma parte de Deus, sabe de todas as minhas vidas, sabe tudo o que aconteceu comigo, sabe muito bem por que é que eu estou encontrando quem eu estou encontrando, sabe muito bem por que é que eu estou passando pelo que eu estou passando e, inclusive, tem consciência do que é que eu ainda vou passar. Essa é a consciência superior, tá? Enfim, caso vocês passem por isso, então é bacana fazer uma regressão
para que vocês compreendam. Depois que eu acessei essas vidas e compreendi de onde vinha esse vínculo com ela, simplesmente a obsessão sumiu, porque houve uma compreensão. Agora eu entendi o porquê. Então eu sou muito grata a esta pessoa que infelizmente eu não posso falar o nome, mas adoraria olhar nos olhos dela e dizer muito obrigada mesmo por todas as vidas que tu passou comigo, por todo o apoio que tu me deu, moral, emocional, foi muito importante para o meu desenvolvimento, para que hoje eu fosse quem eu sou. Se não fosse tu, eu não estaria aqui hoje do jeito que eu estou. Tu foi uma das pessoas que me ajudou muito. Gratidão. Um dia, quem sabe, ela chegue até este vídeo e com certeza ela vai saber que eu estou falando dela. Muito obrigada, minha querida professora. Gratidão. Outra coisa, outro sinal de vidas passadas que vocês talvez possam estar vivendo agora e não sabem que é de vidas passadas. Então agora que vocês já sabem que eu fui freira e que eu passei a minha vida inteira dentro de um convento, rezando, ajudando as pessoas, sempre muito voltada para a religião, para Deus, tendo essa rotina religiosa, né? Nesta vida, eu, como Fernanda, nunca entendi por que é que eu sempre fui obcecada por igrejas. Claro, agora vocês já sabem, né? Então eu não podia, eu ia para qualquer cidade visitar, fazia qualquer viagem, mas eu chegava numa cidade, eu tinha que ir na igreja. Eu não podia ver uma igreja que eu tinha que fotografar, eu tinha que entrar, eu tinha que conhecer, precisava, era uma necessidade. Só que eu não gostava dos cultos, das missas, né, que se diz, não gostava de assistir as missas, o padre, as freiras, não, nada disso. Eu gostava de estar naquele ambiente. Mas é claro, a Beatriz ainda estava se manifestando em mim. Eu não tinha vocação para aquilo, mas eu tinha que estar lá. Então eu, como Fernanda, também não tenho vocação para rezar. Não desta forma. E numa dada noite, bem depois dessas regressões, eu estava meditando no meu quarto, em silêncio, no escuro. Fiquei ali quietinha, esvaziei a cabeça e, como vocês sabem, comecei a receber. E eu recebi uma imagem muito bonita, gente, muito bonita mesmo, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que eu digo, eu realmente recebi de tão lindo que foi. E foi uma compreensão muito grande para mim. Eu estava então de olhos fechados, eu estava com uma roupa normal de Fernanda, que eu uso habitualmente, eu estou sempre de sapatênis, jeans e camiseta, nada demais. E eu estava na frente, eu era a primeira. E atrás de mim, nas minhas diagonais, estavam todas as pessoas que eu fui. Eu sou homossexual. E aí vinha a tal da Beatriz, a freira, né, dizendo que isso era pecado, que não podia, que era errado, que Deus não aprova e tudo mais. Então eu ficava muito confusa dentro de mim. E afinal de contas, pode ou não pode? Eu posso ser isso? Será que Deus vai me castigar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou cometendo um pecado? E isso entrava em conflito dentro de mim. Mas era ela dando esses palpites aí, né, falando no meu ouvido. Não pode. Porque ela fazia parte de uma religião que não aprovava isso. E que inclusive acho que não aprova até hoje, né? Então ela estava ali me controlando. Não faz. Tá errado. Isso aí é pecado. Não é de Deus. Para com isso. Aí, só para vocês entenderem, então as personalidades que eu fui me influenciam na vida atual. Aí veio uma imagem, mais uma imagem na minha cabeça, totalmente diferente, que eu tinha que dizer assim para elas, para essas personalidades que eu fui. Beatriz, muito obrigada pelo teu aviso, pelo teu cuidado, pela tua preocupação comigo, mas tu já teve uma vida,
tu já aproveitou a tua oportunidade, tu viveu como tu quis e agora é a minha vez de viver como eu quero. Se eu quiser me relacionar com alguém, seja pecado ou não, é um problema meu. Eu depois me acerto com Deus, mas tu não pode mais me influenciar. A tua chance já terminou. Agora é a minha vez. O que eu te peço é que tu deixe comigo somente as tuas habilidades, somente as coisas boas que existem dentro de ti. Não os teus preconceitos, não as tuas crenças, mas a tua fé, não numa religião, mas em Deus. Eu preciso disso hoje como Fernanda. Eu preciso da tua humildade, eu preciso desenvolver isso. Isso vai ser importante para mim até o fim da minha vida. Deixa para mim tudo de bom que tu viveu. Mas tudo... Nossa, gente, Eu tô falando com vocês e acho que eu tô sendo ancorada para poder dizer isso, porque eu tô sentindo uma energia muito forte aqui perto de mim. Então eu disse muito obrigada, mas é a minha vez. Deixa comigo só as coisas boas que tu aprendeu, porque eu vou precisar. Da mesma forma, eu falei com a outra personalidade que eu fui e disse: esse ódio que tu tem ainda do meu irmão não me pertence, não é meu, é teu. Tu viveu como tu quis, agora é a minha vez de fazer as coisas diferentes. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que à medida em que eu fui falando com eles e que eles foram compreendendo, caindo na real, vamos dizer assim, eles foram ficando com as roupas brancas. Eles foram ficando... eles foram ancorados pela espiritualidade. A partir do momento em que eles entenderam que eles não podiam mais, através de mim, fazer essas coisas, mas eles precisavam compreender, tá? Não foi a espiritualidade que veio e buscou. Não, eles tinham que compreender. Realmente a minha chance já acabou, realmente é a vez dela. Então, à medida em que eles iam compreendendo, as roupas deles iam ficando brancas. Todos eles, inclusive a minha. E aí eu ia caminhando, depois que todos nós, inclusive eu, estávamos todos vestidos de branco, eles iam entrando em mim. Todos eles vinham correndo e entravam em mim, como Fernanda, depois de terem tido essa compreensão. E aí eu me centralizei. Agora eu posso fazer o que eu quero, porque todos eles compreenderam. Agora eu posso ser eu mesma. Qualquer coisa que eu faça é responsabilidade minha e eu estou consciente disso. Agora eu estou trabalhando a serviço da luz da forma correta. Agora eu sei que não existe pecado, não existe certo, não existe errado. O que existe é a minha própria consciência que se sente culpada por achar que alguma coisa é pecado. Mas aí sou eu comigo mesma. Eu não tenho que dar ouvido para os outros, para a religião dos outros, porque os outros pensam. Não. Sou eu comigo mesma. O que é certo e o que é errado para mim. O que é bom ou ruim para mim. Sou eu que sei disso. Tá, gente? Então, este vídeo não ficou muito curto, porque vocês sabem que eu gosto de fazer tudo muito bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. E eu fui ancorada e eu também sou muito grata por isso. Eu senti a vibração enorme aqui dos meus mentores. Eu não preciso ver nem ouvir, porque o corpo inteiro se arrepiou. O corpo inteiro ficou numa energia vibratória mais elevada, então eu acho que, de certa forma, eles me ajudaram a falar com mais fluidez também, porque eu estou, através desta câmera, passando para vocês aquilo que vocês precisam saber nesse momento. E se vocês ficaram curiosos para saber sobre a vida passada de vocês, economiza uma verba. Para de gastar com bobagem, com coisas fúteis, que não vai levar vocês para lugar algum.
economiza e vai fazer sessões de vidas passadas, vocês vão ter uma compreensão muito grande acerca do que vocês estão passando hoje. Pode ser as personalidades anteriores que vocês foram que estão interferindo no comportamento de vocês hoje. Já não bastasse o convívio com a família e com a sociedade da vida atual, ainda tem mais as pessoas que vocês foram influenciando vocês. E é importante que vocês saibam quais são os padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que vocês trazem de vidas passadas e que vocês adquiriram nesta vida, nesta nova experiência também. Façam esse investimento, vocês não vão se arrepender. Não façam por curiosidade, façam por necessidade. Não esqueçam, vocês vão chegar até Deus por 2 caminhos, ou pela dor ou pelo amor. Façam pelo amor, tá bom? Pelo amor. Se vocês optarem por deixar essa fase de autoconhecimento para cada vez mais tarde na vida de vocês, vai acabar sendo pela dor. Vocês vão perder pessoas para poder sofrer e aprender a perdoar, ou para aprender a amar, ou para aprender a desenvolver a empatia, a humildade e a compaixão. A dor também ensina, mas por favor, não queiram passar por esse caminho, porque como o próprio nome já diz, dói. Dói. Eu também fui pela dor. Agora, só pelo amor. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, qualquer coisa eu tô por aqui. Manda e-mail, me segue nas redes sociais, manda WhatsApp, um pombo correio, façam o que vocês quiserem, mas entrem em contato se tiverem dúvidas. Um beijo!